Estamos aqui em mais uma live hoje, na quarta-feira, no projeto Live Gestão de Segurança e Saúde do Trabalho, de A a Z, onde traremos hoje uma convidada super especial para falar um tema que é fantástico, né? Na comunidade prevencionista, poucas pessoas têm tanta expertise quanto ela falando sobre vibração, não é isso, Mariana? Pois é, boa noite, gente. Vocês estão vendo que o nível da nossa live está cada vez melhor, né? Por isso eu vou começar, antes de falar sobre o tema, João, chamando você para ativar as notificações. Muita gente está questionando por que não está no meu Instagram, a gente está trazendo o pessoal para esse de Johan, porque é o que mais, que já tem um público fiel, né, Johan? Perfeito, isso. E hoje nós vamos receber um expert em vibração. Vibração que não é qualquer pessoa que trabalha. E tem muita gente que trabalha e não tem certeza. Então hoje a gente vai resolver o problema desses dois públicos. Júlia Menzoni. Vamos trazer Júlia Menzoni para Grupo falar com a Ivomar gente. Menzoni, eu acabei de ver que ela entrou. Isso, vai entrar pelo Grupo Ivomar, né? Isso. E aí a gente já vai convidar ela para poder entrar e falar sobre nos encaminhou durante a transcrição, aliás, durante a divulgação da live, né? São muitas perguntas, muitos questionamentos. Olha lá. E boa noite, Júlia! Boa noite, Mariana. Boa noite, Johan. Como é que vocês estão? Tudo ótimo, rapaz. Agora melhor. Bem-vinda, né? Parabéns. Maravilha, nesse Instagram mais uma vez. Obrigado pelo convite. Não, a satisfação é toda nossa, né? E você sabe, já participou uma vez, e para a gente é uma satisfação enorme poder trazer você novamente aqui, falando desse tema que é fantástico, que traz tantas dúvidas e que você, todas as vezes que vem, sempre dá um show. Então, mais uma vez, obrigado, Júlia, por ter se disponibilizado a participar. Sabemos que você está de residência nova, com as mudanças, está se adaptando, mas mesmo assim, se você conseguir ajustar um pouquinho, isso, agora ficou... Melhorou, agora fica enquadrando, show de bola. Júlia, querida, é um prazer enorme ter você aqui. Boa noite. Hoje a gente vai falar sobre um tema que muita gente tem dúvida. Depois que a gente falou que você ia participar aqui, muita gente disse, eu não vou perder por nada. Né? E já temos aqui a presença de Roberta Menezes, de Pernambuco, de Iva Bela, do Café de Segurança, aqui dando boa noite. Você participou lá e fez uma live incrível sobre óleo, né? Tá lá gravado, quem quiser ir lá olhar. E assim, como a gente sabe que você é uma pessoa que sempre traz muito conhecimento técnico de uma forma muito prática, a certeza de que hoje teremos uma hora aí que quem souber aproveitar já vai se dar bem, Júlia. Porque a gente com vibração, nós temos essas questões, né? O pessoal ou não sabe trabalhar, né? E tem muitas dúvidas e não vai, porque tem medo. Ou tem aqueles que dizem assim, eu vou, de todo jeito eu vou, e faz coisa errada, né? Então a gente tem uma intenção de direcionar, né? Até porque assim, depois dessa live, se alguém tiver dúvida, Júlia está entrando aí pelo Grupo Ivomar, que tem esses cursos de vibração, então boa noite, se apresente. Se é que alguém não lhe conhece, eu acho difícil, mas fala aí sobre você um pouco, para a gente iniciar a nossa live. Eu vou começar contando uma história. Eu acho que antes de me apresentar, eu acho que tem algumas coisas que conectam muito, né? E uma das coisas que me emocionou o dia que você me mandou o vídeo de vocês dois falando sobre vibração. Eu vou explicar o porquê, já contando um pouco de quem eu sou e falando sobre essa história. Em 2012, eu já estava fazendo a pós em segurança do trabalho, mas eu morava fora de cá, fora da cidade do meu pai, né? E eu estava perto do meu aniversário e eu lembro que ele falou assim para mim, ele falou assim, Júlia, eu quero que você venha para casa esse final de semana porque eu tenho um presente para te dar. E não era segredo para ninguém que o meu sonho era ter um carro, porque eu fazia todo esse trajeto de ônibus e tudo mais, e eu tava assim, crente que ia ser um carro. Quando eu fui, então isso foi 2012, foi antes da mudança do anexo 8, né? Quando eu cheguei em Francisco Beltrão, a cidade que o professor Ivomar, meu pai, reside, ele veio para mim com uma maleta. E foi decepcionante para mim, eu não consegui esconder, assim, eu não sabia o que era vibração, né? E ele veio com aquela maleta e eu nunca vou esquecer que ele falou assim para mim, ele no auge da inteligência, porque é uma das pessoas, não é porque é meu pai, mas é uma das pessoas mais inteligentes que eu conheço. Ele falou assim para mim, ele falou assim, um carro não vai te dar isso aqui, mas isso aqui vai te dar um carro.
né? E me remeteu muito a esse momento quando eu vi o vídeo de vocês. Para quem não viu, gente, tá no feed deles, tá muito legal. E foi muito o que aconteceu, porque aí ele me deu, então, como presente, era um acelerômetro, né? Na época, o primeiro que a gente adquiriu, então, pelo Grupo Ivomar era um 01DB. E aí eu falei assim, tá, então, já que é isso que eu ganhei, vamos usar esse negócio aqui, né? Falei, e aí, como é que faz? Nós sentamos ali, né? E foi exatamente o que vocês fizeram no vídeo. A gente olhou e falou assim, tá, então vamos lá, né? Acho que é só instalar, é só sair medindo, né? E aí nós fomos até a minha tia, que tem uma auto elétrica, e a gente já foi querer medir. Começamos pelo difícil, né? A gente já foi querer medir pneumática. E eu lembro assim que a gente se olhou e a gente não sabia como é que colocava, não sabia se os eixos estavam certos ou não, né? E o quanto que aí cabe o assunto dessa live, o quanto que a vibração ainda é uma caixinha preta, né, Mariana? Vibração ainda, o pessoal parece que tem medo de falar sobre, quem conhece parece que não passam o conhecimento, parece que guardam um segredo em cima, as pessoas têm medo, e é isso que é meu objetivo, né? Desmistificar a vibração e trazer mais acessibilidade, e isso, claro, que começa aqui pela nossa live. Então, desde já, quem quiser mandar perguntas para nós, né, fiquem à disposição, gente. A gente é muito aberto, quem não me conhece ainda, mas conhece meu pai, a gente tem a metodologia muito parecida, então gostaria que, né, as 14 pessoas que estão conosco aqui, fiquem à vontade, mandem perguntas aqui que eu vou fazer questão de responder o máximo que eu conseguir aqui. Perfeito. E as nossas lives, elas ficam gravadas, né? Um grande boom, Júlia, pós, né, participação, porque a gente tem vídeos com 7.500 visualizações, com engajamento fantástico, né? Então você imagina tudo que você fica falando, vai ficar gravado aí para as pessoas. E eu lembro que essa história o professor Ivomar me contou aos alunos em um dos vários cursos que eu fiz com ele, Mariana também, e eu posso dizer, sem sombra de dúvidas, que existe uma linha de corte, né? Eu, antes dos cursos do professor Ivomar e após o curso, eu me tornei um profissional bem mais qualificado, né? Sem medos, né? Exatamente. Sem segurança. Para mim foi fantástico. E tendo você aqui falando sobre vibração, com certeza vai ser uma aula fantástica. Eu queria que você iniciasse, Júlia. Tem muitas dúvidas e eu vejo, às vezes, muita gente fazendo avaliação de vibração de mãos e braços para motoristas, né? E aí, eu queria saber sua opinião, exatamente, já sobre esse tema tão polêmico, né? Para o quê, Johan? Desculpa, eu não... Para motoristas, motoristas. Né? Isso. Tá. Eu sei que eu tô em casa, quando a pergunta já começa assim, ó, cacetada, né? O cara já vem com os 2 pés no meu peito. Então, vamos lá. Eu tô com o meu computador aqui atrás, gente, e eu vou virar a câmera aqui, dar uma ajeitadinha aqui, porque eu preparei para mostrar esse gráfico, mas eu vou mostrar ele depois aqui para vocês. Para essa pergunta, eu gosto muito de utilizar uma foto que tem no Google aqui, que vai ajudar a gente a entender, né? Porque o que eu preciso lembrar? Se eu estou falando em risco, a primeira coisa que eu tenho que levar em consideração ele precisa ser danoso, concorda comigo? Sim. Né? Ele precisa produzir ali algum dano para que realmente eu consiga considerar ele um risco ali, né? Deixa eu dar um Google aqui. Então, a primeira coisa que eu tenho que levar em consideração poxa, eu tenho um motorista. Então, eu tenho toda aquela situação ali de 2 possibilidades de exposição, que é a vibração de corpo inteiro e a vibração de mãos e braços. Mas o que faz mal? O quão danoso é? E aí a gente precisa entender que eu tenho a frequência do corpo humano. Além da frequência da máquina, eu tenho a frequência do corpo humano. Então, se vocês jogarem no Google aí, igual eu tô fazendo rapidinho, e vir aqui em imagens, a gente consegue encontrar aqui algumas imagens que falam sobre o corpo humano, sobre a frequência que o corpo humano se expõe. Deixa eu ver se eu consigo abrir uma aqui mais rapidinho. Ao vivo é uma beleza, né? Porque aí funciona, não funciona, a gente vai do jeito que dá. E quando você abre aí, eu queria só aproveitar para dizer ao pessoal que está no meu Instagram, que a gente está colocando pelo do Johan,
E Júlia está apresentando ao vivo lá, então vocês podem ir para lá, assistir lá, porque consegue ver melhor o que ela está mostrando. Ah, tá. Então, ó, gente, aqui eu vou tirar o celular aqui do apoio para mostrar, vai ficar. Eu acho que vale a pena mesmo a gente só um pouquinho, a gente poder visualizar isso. Então, se eu tô vendo aqui, ó, a figura do corpo humano, tá? E aqui ele tá trazendo para mim as frequências. Talvez não dê para vocês lerem certinho, mas eu vou ler aqui para vocês. A perna dobrada, eu tenho 2 Hz. Então, o que a gente pode imaginar? É como se o meu próprio corpo tivesse paredes que vão fazer resistência à vibração. Porque eu estou falando a mesma língua. Eu estou falando aqui de frequência e a vibração também é uma das características da onda é a frequência, certo? Então, eu estou falando maçã com maçã. Estou comparando coisas iguais. E eu tenho aqui perna dobrada 2 Hz. Então, é como se o corpo humano, na perna dobrada, tivesse uma parede com 2 tijolos de resistência que ele precisa quebrar para poder entrar no corpo humano. Já em relação à mão, se eu for olhar aqui, ó, eu tenho ele vai desfocar um pouco, de 30 a 60 Hz. Então, gente, é 20 vezes maior, né, do que a perna. O que eu posso chegar à conclusão? É como se aqui eu tivesse, então, uma parede com 30 tijolos, que para entrar na mão, essa vibração, essa onda, ela precisa quebrar 30 tijolos. Enquanto aqui, eu só preciso quebrar 2 tijolos. Entendem? Então é muito mais fácil para a vibração entrar pela perna, entrar até mesmo pela coluna vertebral. Cadê a coluna? Aqui, ó, coluna vertebral de 10 a 12 Hz, né, que seria a parte que está apoiada ali no banco, do que entrar pela mão. Então, esse é um dos argumentos. O outro argumento é o quê? É eu entender como que se dá a minha exposição. Qual que é a frequência, então, de um caminhão? A frequência de um caminhão é uma frequência baixa. A frequência de um caminhão, ele tem na faixa de 10 a 12 Hz. Então, é muito mais fácil, por conta desses argumentos técnicos, né, que eu estou comparando a potenciabilidade e principalmente o desenvolvimento, possível desenvolvimento de doenças, que é o que a gente busca, mesmo na insalubridade, se eu for olhar lá o artigo 189, ele precisa ser danoso. Então, a primeira coisa que eu tenho que olhar é a capacidade do dano, né? Então, quando eu faço esse tipo de análise, eu chego à conclusão que não faz sentido fazer avaliação de vibração de mãos e braços em veículos, em nenhum tipo de veículo. Aí eu tenho outros argumentos. Esse é o principal argumento porque eu estou trabalhando tecnicamente. Aí eu tenho alguns outros argumentos também. A quantificação em si, para avaliar a vibração de mãos e braços, se eu fosse avaliar, por exemplo, numa empilhadeira, eu precisaria que ela percorresse reto um caminho. Porque se ele faz a movimentação que ele costuma fazer na empilhadeira, eu já vou ter uma interferência muito grande na minha avaliação. Então, um outro argumento, é muito difícil avaliar a vibração de mãos e braços em veículos. E o terceiro argumento, dentro de vibração de mãos e braços e vibração de corpo inteiro, os dois eu tenho o AREM, né? Que é a aceleração resultante de exposição normalizada. As fórmulas são as mesmas, a maneira de calcular é a mesma. Só que em vibração de corpo inteiro, ele é muito mais restrito, ele é muito mais rigoroso do que vibração de mãos e braços, em limite de tolerância. Porque eu tenho 1,1 em corpo inteiro e tenho 5 em mãos e braços. Então, eu tenho um limite de tolerância que ele é quase 5 vezes mais rigoroso em um do que no outro. Esse é mais um argumento. E o segundo argumento é que em vibração de corpo inteiro, dentro da legislação brasileira, eu tenho 2 parâmetros que eu analiso, que é o AREM e também o VDVR. Então, dessa forma, o que a gente pode concluir? Eu sempre recomendo realmente que os meus alunos evitem a avaliação, porque ela não tem, é muito difícil fazer uma avaliação correta e levando em consideração principalmente a frequência. Se eu estou buscando dano, eu sei que o dano ele será desenvolvido através da vibração de corpo inteiro e não vibração de mãos e braços. Júlia, top. Já pode acabar a live, beleza? Eu vi a Mariana linda, eu falei, acho que foi muito longe. Não, foi incrível. Foi incrível. assim, top. Cirúrgica. Mas fez sentido? Fez sentido? Fez. Total, Então, esses 4 argumentos. total. Essa é positiva. O pessoal Inclusive, uma vez eu assisti uma aula, sabe, Júlia e Johan, que o professor explicava essa questão das vibrações diferentes no corpo, e ele dizia assim, quando a gente vai para um cruzeiro, por exemplo, está no navio, e você enjoa, é porque a vibração do navio entrou na mesma vibração do corpo, né, do núcleo do corpo, e isso gerou um enjoo.
Isso aí mostra, né, Eles Júlia, defendem como é a danosa vigilância. a vibração, a depender de como ela vem para o nosso corpo, né? Perfeito. E você sabe, Mariana, que os sintomas da vibração de corpo inteiro, eles começam justamente com essa sensibilidade do corpo. Seja para vibração de corpo inteiro, que dá enjoo, né? E dá esse tipo de sensação né, de tontura, etc. E vibração de mãos e braços, os sintomas começam com formigamento. Então, se você já utilizou alguma máquina, né, uma furadeira, uma lixadeira, e depois que você utiliza, você sente um formigamento, aquilo ali é justamente os primeiros passos, os primeiros indícios da inserção ali da vibração nas mãos. Então, os dois eles são muito corporais, assim. Aí entra a questão também da suscetibilidade individual, né, Júlia? Eu acho que ela interfere bastante nessa questão de vibração, né, Johan e Júlia? Porque você faz, por exemplo, nós temos os vendedores deste local que trabalham dirigindo esse mesmo carro. A gente sabe que rodas são diferentes, que isso é uma coisa que a gente também gostaria que você explanasse um pouco, mas por que que um realmente sente tanto a vibração e o outro não? É por causa da rota, mas também tem a questão da suscetibilidade individual, né? Até onde que a gente leva isso em consideração, né? Tem vários. A vibração, eu acho que é um dos agentes que tem muitas variáveis que acabam interferindo, tanto na quantificação quanto nessa resposta corporal. Justamente porque eu tenho uma questão de contato. A suscetibilidade individual é absurda, né? Então, se eu for ver que eu tenho tem algum manual que eu uso no meu curso, que eu acho muito bacana, que foi o único que eu encontrei, porque o que aconteceu? Em 2014, quando mudou a nossa legislação, o anexo 8, mudou também a legislação dos fabricantes. E os fabricantes, até então, teoricamente, eles são obrigados a colocar as vibrações de emissão, né, que é diferente da ocupacional, dentro dos manuais. E um desses manuais, um aluno me mandou, ele traz a emissão da vibração do ônibus, mas ele separa também pelo peso do motorista. Então, o próprio fabricante, ele já disse para mim, olha, se o cara pesar 70 quilos, a vibração que ele vai sentir, a vibração de exposição é essa. Se ele pesar acima de 70 quilos, a vibração que ele vai sentir está nessa faixa aqui. E a gente já vê uma diferença ali. Então, se eu for pensar na questão individual, realmente, né, eu brinco, né? Quando eu começo a falar sobre isso no curso de vibração, as pessoas já começam, meu Deus, mas eu tenho que avaliar então com todo mundo. Na teoria, sim, mas a teoria a gente sabe que a prática a gente sabe que hoje é muito diferente, porque é difícil você fazer uma avaliação. Imagina você pega aquelas empresas de logística, né, que tem aqueles 20 motoristas e eles estão cada hora num caminhão diferente, e a gente sabe que a realidade não é essa. Mas o que eu preciso saber como higienista ocupacional, como avaliadora? Eu preciso saber que o peso faz a diferença. Né? Para a vibração de mãos e braços, a força de aperto é um dos pontos que faz a diferença. Nós já fizemos testes, eu e o pai. Eu com a minha mãozinha, e quem não conhece o pai pessoalmente, o bicho é grande, né? E tem uma mãozona. Dá diferença, com a mesma máquina, com o mesmo tempo, nas mesmas condições. Então, a vibração, sem dúvida, é um dos agentes que mais tem interferência. Aí cabe ao avaliador realmente entender o que faz sentido para ele avaliar ou não. Aqui já fica uma dica, geralmente a gente preza mesmo pelo pior exposto, né? Pelo maior exposto, que tem a maior exposição. Nesse caso que a gente está comentando de vibração de corpo inteiro, as pessoas mais leves, elas recebem mais vibração. Da mesma maneira que se o caminhão estiver vazio, ele vai vibrar mais do que o caminhão estar cheio. Então, são algumas características que a gente vai analisando para que seja feita a melhor avaliação. Mas, sendo super sincera, como um calor, por exemplo, né? Eu tô aqui em Belém, gente. Um calor aqui. Então, se eu for avaliar hoje e eu for avaliar amanhã, apesar de estar quente e de dar insalubre, vai dar avaliações diferentes. A avaliação que eu fiz é para o momento que eu medi. E vibração não é diferente, né? Vibração é a mesma coisa. Ele é representativo para quê? É uma foto de qual momento? Apenas do momento da quantificação. Então, a gente não pode querer, às vezes, que uma avaliação seja representativa por um longo período, seja representativa por vários trabalhadores. Claro que a gente faz o que é possível, porque vibração ainda é um grande tabu. Mas, pelo menos, eu preciso saber disso e entender qual que é a melhor forma, então, que eu posso... Com essa informação nas mãos, o que eu posso fazer de melhor?
A gente busca o pior cenário e avalia ele, né? Se eu resolvo o pior cenário, os demais estão resolvidos. Mas aí você entrou numa questão que o Johan acabou de comentar comigo antes de iniciar a live, né, Johan? Sim, sobre a questão da norma, né, que ela fala sobre a convicção técnica, né, do análise preliminar, faz avaliação, não faz avaliação. A gente queria ouvir tua opinião, né, sobre essa questão. Ai, gente, não me odeiem. Eu não quero haters. O João tá querendo que eu tenha haters aqui. Vamos lá. Mas Tá, essas primeiro são as ponto. principais dúvidas Não, que e a todo função mundo pessoal tem. que vai A mudar o principal vocabulário dúvida de todo mundo, eu deixei o gráfico aqui para explicar depois. Então, gente, fiquem aqui, eu vou mostrar um gráfico real para explicar para vocês sobre o tempo de avaliação, que sempre que eu apareço falando de vibração, alguém fala. Então, fica aqui até o final, que nós vamos falar depois sobre isso. Eu separei um material exclusivo para falar sobre isso, tá? Perfeito. Mas a respeito da análise preliminar, o que acontece? Primeiro ponto que eu preciso lembrar, ela tá lá dentro da NR9, né? NR9, então eu estou trabalhando como PGR. Quando eu vou trabalhar com insalubridade, quando eu vou trabalhar com aposentadoria especial, ele é um agente de risco quantitativo. Ponto. Ponto. Se eu tenho um limite de tolerância e eu preciso analisar, eu preciso bater com ele, a única maneira de eu ter certeza é fazendo a quantificação. Por mais que lá dentro do anexo 8 tenha o resultado da análise preliminar, mas ele coloca esse resultado já dentro de uma estrutura de laudo. Né? Se eu for olhar, eu tenho resultado da análise preliminar do anexo 9, do anexo 2 da NR9, mas logo embaixo eu tenho conclusão. Eu tenho outros argumentos ali, então ele já está dentro de uma estrutura de laudo. Não tem como eu fugir da quantificação se tratando disso, tá? Então, esse é um dos pontos. Dentro do PGR, Júlia, posso trabalhar ele qualitativamente? Pode. Mas eu sempre tenho que lembrar que, para eu ter convicção técnica, não tem outra maneira de eu comprovar, né, os meus achismos, sendo que ele tem uma limitolerância, ele tem como quantificar. E aí eu gosto muito de citar também o Código do Processo Civil, onde o profissional ele não pode emitir opinião pessoal. Então, cara, eu tô assinando tecnicamente um documento. Eu tenho que lembrar que eu tenho lá... Júlia, mas você está falando de perícia. Não, eu estou falando de perícia, mas é lei. Né? Então, lá dentro do Código de Processo Civil, o profissional não pode emitir opinião pessoal. Então, são pontos que a gente precisa lembrar para que... E outra que é assim, gente, eu até um tempo atrás, quem enrolar um pouco o feed ali do Grupo Ivomar, eu tinha até um certo preconceito, sendo super sincera, a respeito de avaliação em moto. Porque eu falava assim, meu Deus, olha aquelas bis ali, eu vou ter que avaliar, vou ter que ficar 40 minutos avaliando isso aqui, né? Vou ter que... E o que aconteceu? Nós pegamos uma empresa de segurança e fizemos várias avaliações. E uma delas deu abaixo do limite de exposição. As outras, 100% deu acima do nível de ação. E uma delas deu abaixo do limite de exposição, o resto deu tudo acima. E eu coloquei esses resultados, estão lá os prints dentro do feed ali do Grupo Ivomar. Se vocês rolarem ali, vocês vão ver esse estudo de caso. E a partir desse momento eu falei, cara, realmente, a única maneira que eu tenho de ter certeza é quantificando. Por quê? Porque eu tenho muitas variáveis. Qual que eu diria hoje que é a variável que mais influencia? O tempo de exposição. Então, né, se eu estou lá dentro do meu PGR, eu tenho uma moto com um tempo de exposição de 30 minutos, ele vai e ele volta do trabalho, ok, Júlia, né, colocaria como dentro do PGR, pelo amor de Deus, eu não estou falando de laudo de insalubridade da LTCAT, tem que quantificar nesses dois. Ele é um agente quantitativo com limite de tolerância, mas lá dentro do PGR eu falaria, não, tudo bem, né, eu posso fazer isso aqui, eu me sentiria segura nisso. Agora, o resto, gente, eu tive muita surpresa. Muita surpresa. Aí são 10 anos? 10 anos, não, 12 anos. 12 anos fazendo avaliações de vibração. E eu já tive muita surpresa de olhar veículo e falar assim, isso aqui não vai dar e dá. E isso aqui... Então, por quê? Porque eu tenho muitas variáveis. Se eu for pensar num caminhão, por exemplo, quais são as variáveis que podem influenciar? Então, a gente já falou do peso do motorista. Mas eu tenho a pressão dos pneus,
Eu tenho se os pneus são recapados ou não. Eu tenho se o caminhão tá vazio ou tá cheio. Eu tenho o tempo de exposição. Eu tenho como é que é o banco, se o banco tem suspensão a ar, se o banco tem regulagem de peso. Tudo isso faz a diferença. Tá? Então, são muitos pontos que eu preciso amarrar para que eu consiga dizer, isso aqui, né? E assim, eu não aposto mais. Eu já não sou fazer esse a prova um dos problema. 9. É a prova dos 9. Você falou em motocicleta. Mãos e braços e corpo inteiro, faz banco e faz... Mesma coisa que para caminhão, né? Todos os veículos eu vou priorizar a vibração de corpo inteiro, por quê? Por conta da frequência. A moto ela emite uma frequência menor ainda. Ela Perfeito. vai até 8 Hz por ali. E se a avaliação, alguém foi lá e fez a avaliação que não foi coerente de mãos e braços, e a de corpo inteiro deu inferior, mas a de mãos e braços deu superior. A gente já está dizendo que não deve fazer. Vai que o cara fez. E essa avaliação de mãos e braços, o valor foi superior de corpo inteiro, pode ter tido com certeza a interferência lá das manobras? Toda certeza, para ter uma diferença significativa a ponto do harém para a vibração de corpo inteiro dar abaixo e vibração de mãos e braços dar acima, com toda certeza no mundo teve interferência de movimentação. Como que eu posso ver isso no gráfico? É quando eu tenho os dois eixos, vamos supor aqui, x, y, né? Aqui, geralmente aqui ele vai mais ali no eixo Z, que ele vai acabar fazendo mais o movimento para a vibração de mãos e braços. Então eu tenho o x, ele vai estar nessa direção, o y nessa direção aqui, o z para frente, né? Então, como ele faz movimento aqui e aqui, geralmente o eixo z que dá alterado. Como que eu vejo isso no gráfico? Eu tenho o x e o y, ele se mantém constante, e o z, ele vai ter picos. Esse momento que eu tenho só o eixo z se movimentando, não tem como eu justificar tecnicamente o que aconteceu a não ser o movimento. Tá? Então, essa é uma das maneiras que eu pego lá. Por exemplo, em perícia, a gente sempre pede para que o perito junte nos autos o gráfico da quantificação que ele considerou. Porque o gráfico ele vai me mostrar ali um absurdo do que aconteceu. E se o perito não conseguir justificar aquilo, é porque ele não deveria estar ali e é um espaço que eu tenho para impugnação, para questionamento. Perfeito. Dicas fantásticas aí, Júlia, tá vendo? O pessoal que está nos assistindo aí, com certeza, muita gente participando, muita gente dando ok, dando alô, né? E é sempre uma aula fantástica, né? Porque, como você diz, realmente, vibração, ele necessita de muito conhecimento, de estudar mesmo, né, para você ter os elementos, e não simplesmente cheguei com equipamento, né, e olha, agora nós vamos ganhar dinheiro, né? Eu lembro que a primeira vez que eu vi Júlia falar de vibração, estava no curso de engenharia ocupacional, eles vieram a João Pessoa, né? E o que acontece? Eu lembro que ela botou o gráfico e começou a falar de física. Aí eu disse assim, ai, minha Nossa Senhora, o que é isso? Mas, assim, realmente a importância da gente estudar para a gente entender como nossa área ela é multidisciplinar. E, assim, você tem que entrar aonde você se sente confortável. Porque, Júlia, dentro do que você está falando, dentro do que a gente vê, que a gente sabe, é fundamental a observação preliminar, a avaliação que você vai fazer, observando como é que funciona aquele local que você vai fazer a medição, como é que aquele motorista se comporta, quais são os costumes, o que é que ele faz sempre, qual é a rota que ele faz sempre, qual é que ele faz de vez em quando. Então, eu acho que essa observação primária ela é fundamental para o sucesso, né, dessa medição que a gente vai fazer. Porque chegar, medir, vai dar erro. Né? Como você está falando, você vai acabar falando uma coisa e quando você vai ver o gráfico, gente, tem alguma coisa aqui que não está certa. Né? Mas quando você observa bem, eu acho que isso é fundamental, né? Perfeito. Tem que bater tudo, né, Mariana? Porque se eu deixo alguma brecha ali, é algo que não tá encaixando. Então, eu sempre digo para os meus alunos, o que você não consegue justificar, você precisa parar para pensar se é isso mesmo. Né? E em relação né, voltando à análise preliminar, tem um ponto que eu esqueci de comentar, que se nós vamos olhar lá na NR9, eu tenho os itens da análise preliminar
Eu desenrola para melhor atendê-las. E embaixo ele diz para a tomada de decisão, que eles falam até em critérios técnicos, ele é muito claro que é a respeito da inserção de medidas corretivas ou medidas corretivas ou preventivas. Então, ele, em um momento, a NR9 está falando assim, não meça, não quantifique. Ele diz que é para você tomar uma decisão a respeito da inserção dessas medidas. E eu vou pedir desculpa aí, pessoal, que eu tô falando rápido, a bichinha que não tem que se acostumar. Mas fantástico, Júlia. E a gente sempre muita dificuldade, principalmente quando vai tentar fazer avaliações de vibração, que é, como você falou, que é uma frota que o cara tem 20, 30, 40 veículos, né? E aí, quais seriam as dicas que você daria, né? Porque às vezes o cara, mas o custo é alto, mas tem o valor do equipamento que é muito alto, tem todo um custo, tem as questões também relacionadas à proteção e prevenção da empresa, do trabalhador. A gente sempre pensa nos dois lados, né? Quais as dicas que você daria nesse caso, onde necessita fazer avaliações relacionadas à quantidade de veículos, quais avaliar, né? isso, aí se vale a pena. A análise preliminar de risco vem para você encontrar essa sua justificativa técnica. Aí, com aqueles pontos que você responde na análise preliminar de risco, ela vai te trazer isso. Mas isso é importante frisar que mesmo na NHO 9, na NHO 10, na ISO 53, enfim, na 81, na 8041, em todas, né, as legislações que a gente tem para vibrações, eles corroboram no sentido de qualquer coisa que age, que tenha uma diferença, que traga uma diferença na quantificação, deve ser analisado como uma componente, né? Ou seja, deve ser feita uma avaliação em cima disso. Então, as normas, elas coincidem nesse sentido, de você não conseguir abrir muita brecha para não avaliar os veículos, para utilizar uma avaliação para todos, né? Como se algo nesse sentido assim. Claro que a gente sabe que essa, de novo, é a teoria, é a lei, mas a realidade que a gente consegue aplicar dentro da segurança do trabalho, dentro das empresas, é diferente. Então, o que você tem que fazer? Uma boa análise preliminar de risco e essa análise que vai te apontar quais que são os essenciais, né? Aqueles que realmente... E aí você vai correr risco. Sendo super sincera, você vai estar correndo risco, porque ou você utiliza aquela quantificação para todos, e aí você pode estar deixando passagem, pode até falar, né? Entra na questão estatística, então eu estou utilizando uma quantificação para 10, né? Eu posso estar ou pagando para os 10 o que eu não precisaria pagar, ou deixando de conceder o direito para algum trabalhador que teria direito, ou pior, tá desenvolvendo uma doença, porque eu tenho que lembrar que vibração é acumulativa, então de uma hora para outra pode estourar no cara. E aí o médico do trabalho vai bater na tua porta e vai falar assim, viu, Mariana, mas você não contemplou que dentro do teu PGR que tinha risco de vibração e o cara desenvolveu um CID aqui que tem risco. Então, agora não, né? Já faz tempo. Com a alteração da NR7, o médico ele vai ser o principal fiscal dos engenheiros e dos técnicos. Porque se acontecer alguma coisa, ele legalmente precisa atuar, precisa comunicar ao engenheiro, eu achei um CID aqui que tem ligação com vibração ocupacional e você não contemplou no teu PGR isso. E aí o buraco vai ser mais embaixo. Porque aí a tua responsabilidade técnica está em jogo, né? Então, mas a gente sempre dá mais segurança para isso. Como a gente sempre cai, Júlia, nessa interconectividade entre as áreas, né? Na necessidade do médico e do engenheiro, né? Do SESMIC todo trabalhar em conjunto, porque em caso real, na empresa que eu trabalhava, a gente teve um funcionário que era um senhor de idade, mas que desenvolveu problemas na coluna, ele era empilhador. O que acontece? A empilhadeira era antiga, vamos fazer a questão da vibração. De fato, deu acima, e aí vamos... Como é que a gente vai resolver? O pneu, ele era maciço. Só que pelo piso não dava certo trocar o pneu. Então, vamos colocar a cadeira como amortecedor.
Aí agora eu vou perguntar para a pessoa certa, que é a pessoa da vibração ergonomia. Eu vou puxar já um braço. Aí eu mudei a cadeira, Júlia, e aí eu dei um problema de coluna, porque o cara era alto. E aí quando eu coloquei a cadeira com amortecedor, ele ficou desconfortável. E aí ele criou, aí eu descobri qual é o pior problema, né? Onde é que a gente vai pesar aí a balança? E aí a gente foi trocando de cadeiras, foi comprando cadeiras diferentes, marcas diferentes, para ver que tinha um amortecedor melhor, porque uma vez que não dava certo, de lá no que deu, né? Então, essas soluções também, trazendo já para a discussão da solução, não é tão simples. Só antes eu vou mandar um abraço aqui para o Alfredo, Félix, o pessoal que está sempre com a gente aqui. Boa noite, né? Eduardo Coelho Barbosa, lá de Niterói, Rio de Janeiro, sempre participando. Alfredo, que é do programa A Voz do César, a Voz do César, né, que acontece todos os sábados na Rádio Mossoró. Muita gente participando aqui. Júlia, Eduardo está dizendo aqui, Júlia, você fala muito rápido. Fala mais devagar. Júlia, sempre linda. Olha aí, altos elogios. O pessoal sempre participando aqui. Félix, Félix você conhece, né? Já fez vários cursos com você. Mas é isso que a gente sempre fala, realmente. Quando parte da solução, também tem algumas dificuldades que você pode gerar um risco residual, né, Gil? Tem. Claro, porque o que acontece, Mar? Tudo que eu coloco entre a fonte de vibração e entre o trabalhador, tem 3 coisas que podem acontecer. Esse material ele pode potencializar essa onda, então a onda de vibração bate nesse material e ela vibra tanto ali dentro desse material que a hora que ela sai para a mão do trabalhador ou para o corpo do trabalhador, ela sai aumentada, ela sai potencializada. Verdade. Ou ele pode amortecer essa dor, então ela vai bater nesse material, ela vai diminuir a intensidade e a frequência dela e ele sai mais com menor intensidade, certo? E até com uma mudança de frequência da onda pode acontecer, que é uma característica dela. Ou esse material não vai fazer nada, vai passar e não vai fazer nada. Para eu saber o que eu coloco para que seja realmente, para que não potencialize, que é o que a gente não quer, claro, mas que minimize essa vibração, eu preciso entender mais como que é a exposição desse trabalhador e como que é a máquina, quais que são as características dessa máquina. Então, a empilhadeira, por exemplo, você estava corretíssima, né? Um dos pontos que a gente pode mexer é um assento antivibratório, que ele pode ser um assento de suspensão a ar. O assento de suspensão a ar, a onda ela vai passar por materiais diferentes, então ela vai se quebrando. E ele, muitas vezes, ele acaba causando um vácuo ali no meio, e a onda mecânica, que é a vibração, não se propaga no vácuo. Então, eu tenho ali uma quebra muito grande dessa onda, né? Ela vai passar só pelas laterais. Eu tenho uma condição boa. Mas aí eu tenho essa questão do problema ergonômico também. Então, o que eu posso utilizar no lugar, né? Eu gosto muito de inserções baratas, porque eu acho que a nossa área já é complicada. Quanto mais eu me encareço para o empresário, pior fica, né? Cada vez mais é aquela área do custo. Então, eu gosto muito de soluções baratas e a maioria dos clientes, e pratiquem isso, o pessoal que está aqui, né? Eu acho que é legal você praticar isso, porque fez muita diferença para os nossos atendimentos de consultoria. O que a gente faz? Tudo que eu consigo resolver na hora, eu resolvo e eu já avalio e já dou um documento mais favorável pro meu cliente. Tá? Sim. Ele não, o que ele vai fazer com um documento favorável, né? Para ele não serve nada, né? Então, isso é uma das práticas que a gente adotou. E uma prática que é muito fácil em vibração é a inserção de borrachas. Então, eu sempre tenho dentro do meu kit aquela borracha de EVA. Sim. Sabe aquela que a gente compra para as crianças fazer, né, trabalho da escola, aquela que é tudo coloridinha, ela é fofinha. Essa borracha, o EVA, ele é um ótimo atenuante para a vibração de mãos e braços. Então, às vezes, em vez de você deixar o documento daquela maneira, em vez de você inserir uma luva vibração, eu sou contra a luva antivibração, tá? Tem que tomar um cuidado com a inserção da luva antivibração, da luva mecânica e etc. Eu não Você já daria outra live, né? Oi? Essa discussão da luva já daria outra live, né? Isso. Mas, e o EVA ele é baratinho, eu sempre tenho um dentro, porque você vai ali, você reveste o local da pega, o trabalhador já coloca o transdutor, você já avalia de novo e ele
rica de milhões, viu, galera? Essa vale. Essa vale uma porcentagem para mim. Opa! Cara, você ganha o cliente nessa, porque você tá solucionando o problema dele. Você não precisa, no caso da luva, né, colocar ficha, ficar vendo se tá limpa, se tá suja, se precisa trocar, se não precisa trocar, atender todos os itens da NR6. E você está solucionando ali naquele momento, já vai produzir um documento muito mais favorável para o teu cliente. E a mesma coisa para a vibração de corpo inteiro, só que como vibração de mãos e braços, eu tenho características de uma onda com maior frequência e vibração de corpo inteiro, eu tenho características de uma onda de menor frequência, eu mudo a densidade das borrachas. Então, se para vibração de mãos e braços eu estou utilizando uma borracha mais fofa, para vibração de corpo inteiro eu vou utilizar uma borracha mais densa. Como que eu já utilizei essa borracha? Taquei o banco fora de um caminhão, colocamos uma banda de borracha dessas que revestem pneus. A gente foi numa recapadora, pegamos essa banda de borracha e coloquei de novo o banco em cima. Então, eu não tenho uma modificação estrutural do banco, mas eu estou colocando algo entre a fonte de vibração e entre o trabalhador. E isso já pode fazer a diferença, pode ser ali que vai fazer a diferença entre o enquadramento ou não. E claro que são muitas variáveis, então eu tenho que olhar a pressão dos pneus, né? No caso, você falou que era maciço, mas a maneira com que ele dirige, às vezes uma regulagem no banco que ele fique numa posição melhor também já ajuda na vibração, porque o peso vai estar distribuído de uma maneira diferente em cima do banco. Então são todas, né, pontos ali que a gente pode trabalhar para ter uma avaliação, para ter até um conforto melhor para o trabalhador durante a atividade dele. O Rodrigo contribuiu aqui, essa dica já me salvou. Depois dessa live eu vou gravar um vídeo dizendo assim, eu avisei a você que não era para perder. Porque são dicas de milhões. E a gente pode aproveitar que a Júlia falou que trouxe um gráfico, João. Ótimo. Seria interessante a gente já começar a olhar aí, né? Bora lá. É a nossa hora, né? Rodrigo, oi, dá um oi pro Rodrigo da Brumed, meu grande parceiro aí, a gente trabalha muito juntos. Ele tá me devendo uma cal para falar de ergonomia aí. Eu vou projetar de novo aqui meu computador. Opa, não foi. Aqui. Aí. Vou tirar de novo daqui, gente. Senão. Pessoal, para falar, sempre quando eu começo a falar de vibração, uma das perguntas que mais me fazem é, Júlia, quanto tempo que eu avalio? Tá? Essa é a dúvida de milhões até, né, Marina? Nós estávamos no Enest, o Alexandre deu uma baita de uma palestra sobre isso. E eu trouxe aqui um dos pontos que você precisa cuidar. O tempo de avaliação da vibração de corpo inteiro, vibração de mãos e braços, você sempre vai avaliar o que você conseguir, né? Vibração de corpo inteiro é mais complicado. Por quê? Porque dentro do cálculo do VDVR, uma das variáveis é o tempo de amostragem. A partir do momento que uma das variáveis matemáticas é o tempo de amostragem, ele vai interferir diretamente no resultado. Então, eu brinco sempre que você tem que fazer... É como se fosse aquele cara que está no semáforo tentando equilibrar 3 pratos diferentes. Um dos pratos é a proporção da amostragem, que é o que eu vou mostrar aqui para vocês agora. A proporção da amostragem, eu tenho que lembrar que tudo que eu coloco dentro da minha quantificação, ele tem que ser representativo para todo o tempo de exposição. Por quê? Porque em vibração eu não tenho projeção. Tudo que eu quantifico em vibração, no tempo que for, ele vai ser o equivalente a uma jornada de 8 horas numa exposição de 8 horas. Se for diferente disso, eu diluo, eu não projeto. Então, olhem só essa quantificação aqui que eu fiz. Isso aqui que vocês estão vendo é uma quantificação real, tá? Primeiro ponto, a gente consegue ver que ele saiu e voltou para o mesmo lugar. Por quê? Porque aqui eu tenho um gráfico espelho, ó. Eu tenho uma avaliação, né, menor aqui no amarelo, tá? E aí depois eu tenho uma faixa branca. Aonde ele voltou, eu tenho aqui a mesma coisa, ó. Um eixo maior amarelo, um eixo menor amarelo. Consigo chegar nessa conclusão. Aqui, durante esse período menor, ele estava andando em asfalto. Durante esse período maior, ele estava andando em estrada de chão. Essa é a característica, para quem não viu ainda gráficos de asfalto e estrada de chão, é essa característica aqui mesmo. Ele vai vibrar muito mais na estrada de chão.
qual que é o que era essa atividade? Essa atividade, ele era um operador de um motorista granjeiro. Então, o que ele fazia? Ele saía do frigorífico de manhã, tá? Ele fazia essa exposição aqui de manhã, aqui é ele saindo da empresa, ele andava em estrada de chão, voltava para a empresa no final da manhã para entregar os pintinhos que ele tinha pego durante a manhã. De tarde, ele saía da empresa no asfalto, andava em estrada de chão durante a tarde inteira, voltava no final do dia para entregar os pintinhos na empresa, tá? Essa avaliação vocês não vão conseguir ver, mas ela tem eu vou dividir para a gente conseguir ficar mais fácil para matemática. Vamos supor que ela tem 10 minutos, tá? 6 minutos é essa parte aqui. 10 minutos é essa parte aqui. E 4 minutos é essa parte aqui, ó. Tem 20 minutos no total. Então, o que eu estou dizendo aqui na minha exposição? Que ele fica metade do tempo dele no asfalto e metade na estrada de chão. É isso que eu estou falando no meu equipamento. Porque em tempo, proporcional em tempo, eu medi o mesmo tempo em estrada de chão e o mesmo tempo de asfalto. Eu tenho 6 mais 4 aqui dá 10 e aqui eu tenho 10. Agora, essa é a realidade? Eu posso utilizar esse resultado dentro dos meus documentos? Não posso. Por quê? Porque essa não é a proporção real. Eu fiz uma quantificação que não está de acordo com a proporção da amostragem. Eu derrubei meu primeiro prato do VDVR, do tempo de amostragem. Então, toda vez que eu vou quantificar, eu preciso pensar que o que eu coloco ali dentro tem que ser proporcional ao tempo de exposição diário. Se ele não está igual ao tempo de exposição, a proporção da amostragem não está igual ao tempo de exposição diário, não condiz com a porcentagem de exposição diária, eu não estou atendendo o VDVR. Está errada a minha quantificação. Porque o meu equipamento ele não sabe disso. O meu equipamento ele está entendendo que ele fica 50% em estrada de chão, 50% em asfalto. Isso. Perfeito. Então, toda vez que eu falo em tempo de quantificação, né, que é um dos pontos que mais me perguntam, a primeira coisa que eu preciso entender é isso, é como que é a exposição. Depois eu vou olhar como que está o meu VDVR. Se o meu VDVR está muito próximo do limite, ele ainda pode ser influenciado pelo tempo de amostragem. Então, eu preciso aumentar a minha amostragem. Então, são vários pontos que eu preciso equilibrar para que fique tudo bem. E aí, se eu avaliei mais, eu tenho a proporção da amostragem aqui na minha outra mão. Então, às vezes, eu preciso avaliar tudo de novo. E tá tudo bem. E o outro prato é o tempo mínimo de avaliação. Porque se eu avalio muito curto, o meu VDVR, que ele é indiretamente proporcional ao resultado final, a tempo de amostragem, ele vai dar muito alto. Então, às vezes, a gente vê umas avaliações assim que o VDVR está lá em 30. Aí você vai ver o tempo de avaliação, 10 minutos, 5 minutos. Então, muitas vezes o problema do VDVR está no equipamento, ele está no tempo que o avaliador amostrou. Por quê? Porque matematicamente ele é inversamente proporcional, então se eu avalio pouco tempo, eu aumento o meu VDVR. Então, são esses 3 pratos que eu preciso equilibrar para que dentro do tempo de amostragem fique ideal. E esses são pontos que a gente pode analisar o gráfico, que a gente pode analisar relatório e questionário. Então, claro que você só vai saber o tempo de avaliação no momento da amostragem, que é equilibrando esses 3 pratos. Não tem como eu chegar para vocês aqui e falar assim, olha, caminhão você avalia 40 minutos. Quem fala isso para vocês está mentindo. Não tem conhecimento de vibração para poder falar um negócio desse. Porque você só vai saber o tempo de avaliação durante a avaliação. Controlando o VDVR para ver se ele está perto do limite. Tendo um tempo mínimo para ele não dar muito alto, porque ele vai diminuindo em relação ao tempo, que é inversamente proporcional, e cuidando da proporção da amostragem. Tudo que eu coloco lá dentro é equivalente à jornada de 8 horas e à exposição de 8 horas. Eu não faço projeção em vibração. Perfeito. Olha, essas dúvidas que durante a nossa divulgação
Você já trouxe aí as respostas para praticamente 100% de tudo que eu... E acho que é muito comum, né, Júlia? Essas dúvidas, né? Parece simples, mas não são e interferem muito no resultado. Então, Cada assim... vez mais os profissionais estão se qualificando para que esses erros sejam apontados, né, Giovana? Então, eu trabalho muito isso com os meus alunos, porque é muito sério o nosso trabalho. A gente tem uma responsabilidade muito grande em cima da exposição que pode causar uma doença para o trabalhador, né? Em cima da possibilidade dele ter uma aposentadoria especial. É um negócio muito sério, gente. Então não dá para tratar como brincadeira. É um negócio que você precisa ter a tua convicção técnica para você colocar o teu nome, para você colocar o teu CREA, para você colocar o teu registro, no caso dos técnicos, o CRM, no caso dos médicos, dizendo que está correto. Então, eu acho que é muito sério para alguns profissionais estarem levando do jeito que estão levando, sem uma qualificação adequada para fazer essas quantificações. E aí, o meu time está cada vez mais pegando esse pessoal para Cristo aí. Tá, então já que nós estamos falando em qualificação, né? Sim. Então aí está na hora de você também falar sobre os cursos, né? De vibração, como é que faz o pessoal entrar em contato, como é que faz para fazer os cursos. Lembrando que o vídeo fica gravado e aí vai ficar disponível para pessoas do Brasil inteiro. Então vamos fazer o marketing também. Show de bola. Os nossos cursos agora estão passando por uma modificação muito grande. Eu e o pai, nós criamos uma metodologia única para o Grupo Ivomar, unindo toda a tecnologia nova com a nossa expertise, né? A expertise principalmente dele de anos na área de educação. Então, hoje nós criamos aplicativos, nós criamos checklists, nós estamos entrando na área tecnológica. E o primeiro curso com essa nova metodologia está para acontecer agora, em agosto, dos dias 19 a 20, 21, 22 de agosto. Faltam 4 vagas apenas, nós estamos limitando as turmas, porque é para ser uma metodologia realmente transformadora, e ele é um curso para assistentes técnicos. Então, se chama Super Perícia Assistência Técnica. Quem quiser participar dessa primeira turma com um valor especial de primeira turma para ter acesso a essa tecnologia nova, essa metodologia nova, as vagas estão abertas lá dentro do Grupo Ivomar. E por enquanto é apenas esse curso que a gente está trabalhando, porque nós estamos realmente... Vamos de novo marcar a educação na área de segurança do trabalho, eu garanto para vocês, e revolucionar com a tecnologia junto com a experiência, andando juntos e fazendo a diferença aí na área educacional para os técnicos, engenheiros e médicos de segurança do trabalho. Então, quem quiser vir com a gente, navegar nessa onda nova da tecnologia junto com uma metodologia maravilhosa, esse é o momento. Convido vocês a perguntar para nós, chamar a gente lá dentro do Grupo Ivomar, que vai ser um prazer ter você ao vivo com a gente, né, durante essa nova metodologia, esse novo curso. Perfeito, não tenho dúvida que o curso é fantástico, porque conheço você, conheço o professor, fiz vários cursos, né? Então, o pessoal que quiser, vai lá no @Grupo Ivomar, vai estar lá no Instagram, é isso? Que eu quero falar. Clica lá. Isso, @Grupo Ivomar. Exatamente, vai lá. Então, lá tem todas as informações, tem como fazer as inscrições. E só tem 4 vagas? São 5 vagas que estão restando. São 20 vagas que nós abrimos no total. São 20 vagas que a gente abriu no total e são 5 vagas restantes. A turma é limitada porque vai ter um acompanhamento diferenciado, né? Ele é um curso aí que o valor dele ele vai bater R$3.000 fácil. Agora ele está saindo por 997. Dá para parcelar em 12 vezes. Mas é realmente porque a gente está fazendo um trabalho diferenciado. O pai quer trabalhar com os alunos mais próximos, então esse curso ele vai ficar gravado por 1 ano, mas a gente não vai fazer ele gravado. A ideia é ter um acompanhamento maior e para justamente colocar a teste essa tecnologia nova que a gente está trazendo. Por isso que são apenas 20 pessoas, um acompanhamento exclusivo para essa turma. Eu não tenho dúvida que vai, depois da live agora, vai encerrar rapidinho. Vai ter vibração. Sábado pela manhã. Os pontos de vibrações que o assistente técnico deve observar, quais que são favoráveis, se ele estiver defendendo o autor, se ele estiver defendendo a reclamada. Vai ter aulão de vibração lá também. Opa! Inclusive, todo sábado pela manhã o Ivomar também está fazendo a live, né? 8 horas da manhã tem live com a gente. Esse sábado eu vou estar falando sobre perícias de ergonomia.
Perícia de ergonomia é a palestra que eu dei lá na Enet, né, Mariana? A Mariana pôde prestigiar ao vivo. Muito boa. E eu vou estar apresentando essa mesma palestra que eu dei lá na Enet esse sábado, 8 horas, no nosso Instagram. É uma nova forma de você entrar dentro das perícias trabalhistas, né? Há muitos alunos nossos reclamam da dificuldade de estar trabalhando nas perícias trabalhistas, mas eles focam muito em insalubridade e periculosidade. E a gente vem apresentando acidente no trabalho e ergonomia como uma maneira que você pode mostrar um bom trabalho para aí sim assumir todas as ações dessa vaga que você se cadastrou. É muito interessante, Júlia, porque a gente vê assim, para quem está entrando agora, para quem está há muito tempo no mercado. Pessoas como Ivomar, nessas lives que a gente faz, ela tem a intenção justamente, primeiro, de nivelar esse conhecimento em a nossa classe que precisa de fato estar sempre nessa construção de novo conhecer, de novo saber, como você está falando aí, né? A questão das novas tecnologias, como de fato tem que ser feita uma perícia, né? Uma assistência técnica, o que de fato eu preciso olhar e colocar. E além disso, a importância de assim, hoje eu encontrei com um colega que está há mais de 10 anos na área, ele para mim falou assim, Mário, eu estou procurando alguma outra área de atuação, porque eu estou não está legal. Né? E a gente agradece a você, a Ivomar, por ter uma contribuição tão grande para a nossa área. Nós somos filhos de vocês, né? Assim, realmente é um divisor de águas, a gente às vezes faz a pós de segurança do trabalho e fica ali querendo já abraçar o mundo. E não é assim que funciona. Após é o pontapé inicial, né? Então, realmente, não é porque a gente está na sua frente, mas vocês fazem a diferença na formação dos profissionais do Brasil, né? Tanto é que quando a gente vai para o Encontro Nacional de Engenheiros de Segurança do Trabalho, como foi o ENEST, como a gente vai para o CONEST, a presença de vocês é uma presença diferenciada. Por quê? Porque o público pode ser de qualquer tamanho, mas vocês conhecem quase todo mundo, né? Ou quase todo mundo conhece vocês. Então, já iniciando o final, a gente agradece, sabendo assim, da sua correria, né? A gente agradece, Júlia, porque você, além de um excelente profissional, é um ser humano incrível, né? A gente vem acompanhando seus trabalhos, o diferencial que você faz em quem convive com você e em quem não convive também, né? De bate pronto, eu disse, não, eu vou tentar, Júlia, para ver se ela vem. E assim, na hora que eu falei, ela, Mari, na hora. Então, assim, muito obrigada pelo seu carinho, pela sua atenção, pela sua dedicação. O seu nome vai perdurar, assim como o seu pai perdura há muitos anos, porque são nomes que fazem a diferença na nossa área, né, João? Perfeito. Sim, é a pergunta que não quer calar. O equipamento deu para comprar quantos carros? Deu para comprar. O primeiro carro que eu comprei foi um HB20 e foi através de vibração ocupacional. Olha aí, então aproveita o pessoal aí, faz o curso, compra o equipamento, ao invés de comprar os carros, depois escolhe o carro. Está fechado, né, Júlia? Tá fechado. Gente, é um prazer estar aqui. Obrigada a vocês. A Mariana, né, agradece a mim por estar aqui, mas obrigada a vocês porque isso aqui é o que a gente vive, né? Eu e o pai hoje, eu sempre honro demais o nome dele, porque eu sou a profissional que eu sou hoje por causa do Ivomar Mesoni. Não tenho dúvida nenhuma disso. Eu continuo aprendendo com ele todos os dias. Ele fala que agora ele aprende comigo também, mas eu continuo aprendendo com ele todos os dias. Então, sempre, toda live que eu vou, eu honro muito o nome dele. Mas estar aqui passando informação é o que a gente vive, é o que a gente nós não somos só profissionais de segurança do trabalho, nós somos educadores na área de segurança do trabalho. E a gente sempre, uma coisa que o pai me ensinou é sempre, Júlia, dê tudo que você tem. Ele não admite de maneira nenhuma que a gente entre em algum curso ou que qualquer um dos nossos instrutores entre em um curso e esconda o jogo. Então, esse foi o meu objetivo aqui também, é o meu objetivo em toda a live. E obrigada a você, Mariana, obrigada a você, Johan, por permitir que eu esteja aqui praticando o que eu nasci para fazer, que é educação. Nós é que agradecemos, né, de coração mesmo. E estaremos aqui para o pessoal que está aí, ó. Aperta no coraçãozinho aí para o Instagram entender, né, que vamos multiplicar essas informações. Fica gravado, nos sigam aí no @Johan Barbosa 1010, Mariana.Gurjão. Tem também os nossos apoiadores, a Este Paraíba, a Neste, Foleste, Faneste, né? E dizer que estamos aqui. Próxima quarta-feira estaremos novamente com mais um grande convidado, uma grande convidada, falando sobre temas de saúde e segurança do trabalho.
que trazem conhecimento para a comunidade prevencionista, que é prevendo, assim, trazendo a proteção daquilo que a gente tem de mais importante, que é a vida, né? Exatamente. Pois um grande beijo, Júlia. Muito obrigada pela sua participação, tá? Obrigada a vocês, Tchau, gente. tchau. Boa noite a todos. Boa noite. Tchau, tchau.